Alô, som. Senhores alunos, boa noite. Bom, como todos sabem, né? Fiquei devendo para vocês uma aula de reposição. E agora nós estamos de novo na frente B da Física B. Lembrando que temos que terminar essa frente. Então eu pretendo terminar essa parte de termodinâmica com vocês essa semana. E vamos iniciar aí a Física 2. Na verdade vamos iniciar a apostila V3. Terminando essa apostila V2, temos que terminá-la o mais rápido possível, porque temos bastante coisas para ver, né? Bom, gente, então, o que nós veremos aqui? Como vocês sabem, esse assunto está lá no final da apostila V2. Essa aula está programada para subir 31/10/2020, ou seja, eu pretendo jogar isso aqui no Google nesta data, e aí tudo vai depender de como o sistema aqui está processando as coisas. Então eu tenho que fazer o vídeo, tenho que editar ele, né? E aí depois disso eu tenho que jogar no Google Classroom para vocês poderem assistir essa aula. Bom, então vamos dar prosseguimento então ao que começamos. Nessa parte de Física B, que até ficou um pouquinho para trás, estávamos falando de gases. E depois disso fomos para a parte de mecânica, que é a Física A. Como ficamos bastante tempo na Física A, agora vamos ficar um pouquinho na Física B. Bom, então vamos adiante. Só lembrando das turmas, se tiver alguma coisa errada vocês me corrijam. Lembrando que essa aula está gravada. Como sempre, né? Tenho que assumir 4 turmas, que era a turma do professor André, né? Turma 1, fevereiro noite. Turma 2, fevereiro sábado. Turma 3, março noite. E turma 4, março sábado. Ou seja, são 4 turmas, de acordo com aquilo que está lá no Classroom. Feito isso, então, podemos ir adiante naquilo que estamos pretendendo. Cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Ainda estou devendo a parte de molas para vocês. Então a primeira coisa que veremos quando chegarmos na parte da mecânica vai ser a parte de mola. E energia potencial elétrica, que nós veremos em algum horário, em alguma aula de reposição, quando estivermos falando de eletricidade, né? E como eu falei para vocês, ó, esses são os detalhes da frente A, que é a potencial gravitacional e elástica, e a potencial elétrica são detalhes que nós veremos na frente B. O que há de interesse nosso agora é isso aqui, ó. Energia cinética. Por quê? Porque as partículas dos gases, elas possuem sim energia cinética, que não pode ser de forma alguma dispensado. Senão vocês não vão entender o trabalho de um gás, vocês não vão entender termodinâmica, se vocês não entenderem do ponto de vista macroscópico como essas partículas elas se comportam. Então eu vou começar a falar com vocês sobre um exemplo bastante didático aqui, né? Que é justamente aquele sistema onde você tem um gás confinado num pistão, ou um gás dentro, por exemplo, de um cubo, de um recipiente. E aí vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. Vamos ver se isso está no próximo slide, na próxima transparência. Não está na próxima transparência. Bom, eu preciso explicar isso para vocês, né?
Pessoal, então, como eu havia falado para vocês, as moléculas possuem energia cinética. Mas veja bem, o que é energia cinética? É toda energia manifestada em um corpo que possui movimento. Ou seja, essa energia ela está sendo consumida. Ela tem uma forma. E essa forma é a do movimento. Se o corpo tem movimento, é evidente que ele possui o que, gente? Velocidade. E essa energia cinética também depende da massa do corpo. Ou seja, quanto mais concentração mássica tiver um corpo, maior sua energia cinética. Quanto maior a velocidade de um corpo, maior vai ser também a sua energia cinética. Então, assim, nada diferente do que foi falado agora, né? Então, essa energia cinética, ela aparece em qualquer corpo que esteja em movimento. Note a DOT, gente. Eu coloquei até um dedinho aqui, né? Lá do WhatsApp, para vocês não esquecerem disso. Vamos adiante, então. Bom, corpo com massa, corpo com velocidade. Como é que a gente calcularia matematicamente essa energia cinética? M vezes a velocidade ao quadrado. Pessoal, isso aqui está em negrito, é ao quadrado, não é V2, é velocidade elevado ao quadrado. Então é M vezes velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. É uma forma de energia que pode ser convertida em outras formas. Bom, isso pode aparecer numa aula temática do Enem. Energia da queda d'água, por exemplo, se a água está em movimento, ela tem velocidade, ela tem energia cinética. Mas essa energia cinética, antes, era uma energia que estava represada. Ela era potencial gravitacional. Então, se o corpo tinha altura, que era uma posição, ele tinha energia potencial gravitacional. Mas, no nosso caso, agora está interessando o que? A velocidade das moléculas que compõem o gás. Então, aqui ele possui essa energia cinética. Ela vai ser calculada por essa expressãozinha. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos adiante. Bom, e aí vamos martelar nisso. Vamos encher um pouquinho o saco de vocês, né? Pessoal, quais eram, lembram? Vocês devem estarem lembrados lá quando eu estava falando de unidades de sistema internacional, né? Qual seria, por exemplo, a unidade de massa no sistema internacional? Então, quando eu falava para vocês se era uma coisa que estava entre colchetes, né? É que eu estou falando da unidade de massa. Então, isso aí eu sempre vou falar com vocês, né? Unidade de massa, quilograma, sistema internacional. Pessoal, unidade de velocidade ao quadrado. Lembrando que velocidade ao quadrado é velocidade vezes velocidade. E vimos lá na transparência anterior. Então vejam as aulas anteriores que velocidade é metros por segundo vezes a outra velocidade que é metros por segundo. Que é metro ao quadrado, pessoal. Coloquei tudo certinho, mas a transparência aqui desformatou tudo. Então a unidade de energia cinética vai ser o quê? Quilograma, que é a unidade de massa, vezes a unidade de velocidade ao quadrado, que é velocidade ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2. Só que o 2, ele é o quê? Ele é um número adimensional. Então, ele não vai trabalhar aqui
no cálculo das unidades do SI. Quilogramas vezes metro quadrado por segundo ao quadrado é o que chamamos de joules, né? Ou seja, os joules são as unidades de medida de energia no sistema internacional. Mas vamos lá. Preciso falar com vocês sobre o caso de um problema real, que é aquele problema onde o gás está dentro de um recipiente, ele está lá confinado. Ele pode estar dentro de um balão, pode estar dentro de um botijão, ele está confinado. O importante é que ele esteja o quê? No estado gasoso, ou seja, ele está ocupando todo o volume do recipiente. Bom, e como é que é composto esse gás, esse sistema do qual estou falando com vocês? Esse sistema possui trilhões, quadrilhões de moléculas infinitamente pequenas em alto estado de agitação. Então o que está acontecendo? Cada partícula possui a sua energia cinética. Ela tem massa, então estamos admitindo que as partículas elas sejam iguais em massa, né, similares, e cada uma tem sua velocidade. A velocidade de uma partícula não é necessariamente igual à velocidade da outra partícula. Elas possuem diferença, sim. É evidente que toda hora está variando o módulo, direção e sentido do vetor velocidade dessas partículas. Mas aí o que vai estar acontecendo, né? Essas partículas, elas possuem uma velocidade média, que é um dado estatístico. Então essa velocidade média é atingida somente na forma estatística. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, né? Essa velocidade média em qualquer tipo de problema, em qualquer tipo de exercício, ela vai ser passada para vocês, né? Bom, estado de agitação proporcional à temperatura, ou seja, o que acontece? Quanto maior a energia cinética média dessas moléculas, maior é o choque que elas possuem entre elas. Esse choque normalmente é convertido em atrito. Atrito é representado por aquecimento. Então, quanto maior a energia cinética dessas moléculas, maior vai ser a temperatura média do gás, a temperatura interna, que nós vamos ver posteriormente. Então vamos lá. Bom, e aqui tem uma animaçãozinha para vocês entenderem. Não sei se vocês reparam aqui, né? Eu tenho aqui um gás, eu peguei um pedaço aqui de um sistema, né? É um sistema isolado e fechado. Ou seja, não há troca nem de energia e nem de matéria para o meio externo. E também não há troca de energia nem de matéria do meio externo para esse meio interno. Então eu peguei aqui um sistema isolado e fechado. Reparem como é que está aqui o vetor velocidade, ó. Essa setinha aqui, ó, sobre cada molécula aqui, ela está representando aqui um vetor velocidade. E se ela tem um vetor velocidade, ó, comparado com esse outro estado, vocês olham que o vetor velocidade aqui está bem mais comprido aqui, né? Ou seja, o módulo da velocidade média nesse estado energético que eu vou chamar de U2, ele é bem maior que o módulo da velocidade nesse estado energético que eu vou chamar de U1, ou seja, o meu sistema ele ganhou energia cinética
automaticamente, se ele ganhou energia cinética, ele também ganhou temperatura. Então aqui, ó, o que acontece? Eu tenho uma temperatura aqui que é T1 e tenho uma temperatura aqui que é T2. O 2, né? Como eu explico? Ele é maior do que o de 1. T2 ele é maior que T de 1. Pessoal, então, se a energia, o estado energético final é maior que o inicial, significa que eu tenho um incremento energético aqui chamado de ΔU, onde esse ΔU é positivo. Então entendam, gente, quando eu estou falando de ΔU, variação da energia interna, eu sempre estou trabalhando com a dinâmica interna de um gás. Ou seja, essa variação de energia foi interna. Não tem nada a ver se eu coloquei fogo aqui do lado de fora, se eu coloquei chama, se eu forneci calor. Tudo isso é um fornecimento de energia externo. Esse ΔU é o comportamento interno, ou seja, aumentou a energia interna do gás. Se o ΔU aumentou, o ΔT também aumentou, né? ΔT é positivo. ΔT é maior do que zero. Bom, então isso aqui, inicialmente, é o que o vestibular vai querer saber de vocês. Mas vamos explanar isso ao longo das próximas apresentações. O que está acontecendo aqui, né? Esse estado energético U, ele reflete o que, gente? A energia cinética média das nossas moléculas, que é calculado por mv² sobre 2. Só que mv² sobre 2 é a energia cinética de uma molécula. Mas se eu tiver N moléculas dentro de um gás, o que aconteceria aqui? Teremos aí N moléculas com energia cinética, aonde eu teria uma energia cinética média. Olha só, N, número médio de moléculas de um gás em um sistema isolado e fechado. V é a velocidade média das partículas, né? Eu coloquei com V maiúsculo. E energia cinética, quando eu estou colocando aqui entre esses sinais de menor e maior, significa que eu estou falando da energia cinética média. Bom, o que eu não consigo entender aqui é porque que esse PowerPoint aqui desformatou tudo, né? Vocês estão vendo uma sombra aqui? Ignore essa sombra. Olhem só por o que está mais escuro aqui, né? Bom, mas isso é o de menos. O interessante é que vocês estão entendendo mais ou menos essa ideia, né? Bom, gente. Nossa, até aqui ele é ruim para desformatar. Pessoal, como é que a gente, como eu falei para vocês, a energia cinética, o estado energético, ele reflete a energia cinética média das partículas. E essas partículas, essa energia cinética média, como eu falei, ela é proporcional à temperatura. Também pode ser que apareça em algum problema de vestibular ou algum exercício que vocês venham a fazer aqui, né? Como é que eu calcularia esse estado energético? Pessoal, num gás monoatômico, o que é gás monoatômico? É aquele gás que é composto somente por um elemento químico, né? Por exemplo, hélio. Hélio é gás monoatômico. O único elemento químico composto por ele é o H, né? O He, né? O que mais? Ó? Os gases nobres, eles são monoatômicos.
Só é composto por um elemento. Agora o hidrogênio não. O hidrogênio ele é diatômico. São dois átomos que compõem o hidrogênio. A estrutura dele é H2. Bom, na maioria dos casos, trabalhamos com gases monoatômicos, né? E a expressãozinha é 3 meios de nRT. Bom, como nós falamos, N é o número de mols, R, constante universal dos gases perfeitos, e T, temperatura absoluta em Kelvin. Então isso aqui tem que ser calculado em Kelvin. E se o gás for diatômico, então é 5 meios de nRT. Era um trabalho realizado pelo gás, né? O gás está exercendo um trabalho sobre o... E aqui o meio externo, que é a minha mão, ela está exercendo um trabalho sobre o gás. Essa pressão externa, então, para que isso ocorra, essa força que a minha mão, a mão da Luva Negra está exercendo, ela tem que vencer. Ela tem que vencer quem? Ela tem que vencer a pressão do gás, né? Mas quem que eu tenho aqui? Eu tenho essa força externa, tenho a pressão atmosférica e tenho a pressão do êmbolo. Tudo isso, ó, essas três pressões que estão no sentido sendo colocadas no sentido abaixo, tem que ser maior que a pressão do gás, que eu chamo de P gasinha. Ou seja, esse gás tem que ter uma pressão bem menor do que pressão atmosférica, mais a pressão do êmbolo, mais a pressão externa. Ou seja, é a pressão interna dele. A pressão interna dele é menor que a somatória das pressões externas. Quem que vai ser a resultante? É o que desce menos o que sobe. Quem é que desce? Ó? Pressão atmosférica, mais pressão do êmbolo, mais pressão externa, que está vindo para baixo, menos a pressão do gás. Pessoal, esse exemplo, ele é mais ou menos parecido com o avião, com a asa do avião. O que está acontecendo? Por que o avião sobe? Na parte de baixo do avião, tem uma pressão maior na parte de baixo da asa do que na parte superior, que é a parte de cima. Então essa diferença de pressão é o que vai fazer com que o avião suba, com que a asa do avião se levante, né? É por causa disso que ele se levanta. Então é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Só que quem está ganhando é a pressão que está do lado de cima, né? Bom, tenho certeza que isso é algo que para vocês é muito confuso, né? Mas infelizmente a FUVEST vai te cobrar isto. Mas não é isso que às vezes aparece nos exemplos, nos exercícios que vocês fazem, né? Isso é um caso. Por que eu estou falando? Por que eu estou colocando esse exemplo para vocês? Justamente porque tem uma questão clássica da FUVEST. Isso eu pretendo resolver com vocês quando terminarmos o assunto, que é aquela questão referente a panela de pressão. E a panela de pressão ela tem aquele dispositivo, que é aquela válvula que regula a saída do gás. Então, sobre aquela válvula tinha a força interna, que é referente à pressão do gás, e tinha a força externa. Então, eu tinha que usar as duas. Então, precisava entender essa definição, né? Bom, então, qual é a definição de trabalho de um gás? O trabalho de um gás vai ser esta pressão resultante, que nós calculamos nos dois exemplos anteriores, vezes a variação de volume, gente. Aonde essa variação de volume ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do que? Dependendo se o volume final é maior ou menor que o volume inicial. Se o volume final for maior que o inicial, o ΔV é positivo.
Se o volume final for menor que o volume inicial, o ΔV é negativo. E, como consequência, o trabalho é negativo. Trabalho realizado pelo gás sobre o gás. Nossa. Ah, não, perdão. Trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, vamos lá. Se o gás realiza trabalho, esse trabalho é positivo. Então temos aqui o trabalho positivo. E o ΔV aqui nesse caso, gente, ele é positivo também. Tudo isso tem na apostila V2 de vocês. E se o sistema está realizando o trabalho sobre o gás, esse trabalho vai ser como? Ele vai ser negativo, ou seja, trabalho negativo. ΔV negativo. Bom, é só para a gente tomar nota. Bom, não é essa nomenclatura que eu vou abordar com vocês ao longo dessas próximas apresentações. Isso aqui é mais para ficar claro quando vocês forem fazer algum exercício da FUVEST sobre o que pode estar acontecendo aqui, né? Então a gente tem que levar em consideração todas as forças que estão agindo sobre uma superfície. Mas vamos usar uma simplificação prática. Bom, de novo, se isso é confuso, lembre-se, gente, que a FUVEST gosta sim. Infelizmente, né? Mas vamos fazer umas simplificações práticas, né? E aí vamos ver se nesse ponto vocês ficam espertos ao que o enunciado da FUVEST vai cobrar para vocês. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma simplificação prática. Em que consiste, gente, essa simplificação prática? Todos os exercícios vocês vão ver, olha só, um gás realiza uma pressão de, sei lá, 20 kPa. Pessoal, quando eu estou falando dessa pressão, é a pressão exclusiva que o gás está exercendo. Então, para simplificar nossa vida, nós vamos admitir que o êmbolo ele possui massa desprezível. E que a atmosfera, a pressão efetiva da atmosfera é zero. Então são duas simplificações que nós estamos utilizando. E aí o que sobra, gente? Só vai sobrar a pressão interna do gás, que é a que faz o êmbolo realizar o trabalho, ou aquela pressão externa, que é aquela que faz com que é a mão. Então só sobra duas, o gás ou a mão. Porque o êmbolo eu desconsiderei ele, e eu desconsiderei também a atmosfera. Então isso vira uma simplificação prática. Eu estou desconsiderando estes efeitos. E é assim que o vestibular vai cobrar de vocês. E se for um vestibular mais maneiro, ou se vocês estiverem realizando alguns exercícios, basicamente vocês vão colocar P vezes ΔV. P, pressão exercida pelo gás, que não é essa resultante, vezes a variação de volume, que é o que vai interessar para a gente, né? Bom, e é isso que nós vamos fazer, o que eu acabei de falar para vocês. O que iremos fazer nesse caso? Iremos adotar estas simplificações práticas, gente. Essas simplificações práticas.
Bom, então o que a gente faria aqui nessas simplificações práticas? Os exercícios e grande parte dos vestibulares, o que eles consideram? Que a pressão atmosférica, que eu chamo de PATM, ela seja zero. E que o êmbolo tem massa desprezível. Logo, o que acontece? Se o êmbolo tem massa desprezível, o peso dele também vai ser desprezível. O peso sendo desprezível, também a pressão que ele está exercendo sobre a superfície do gás vai ser desprezível. Então o que vai sobrar? Vai ser aquela pressão interna do gás. Logo, como escrevi aqui, as pressões que sobraram são a pressão do gás, no caso 1, que é aquele caso que o gás está exercendo pressão sobre o sistema, e a pressão externa, né, que é a mão, que é o caso 2, né? Ou seja, o sistema, ele o meio externo está exercendo pressão sobre o gás. Bom, então esse gás, no primeiro caso eu vou chamar de P, e essa pressão externa, que é a pressão que aparece, que eu vou chamar de P, elas são as responsáveis pelo removimento do êmbolo. P gás linha, que é a nova pressão do gás, é ela que faz o êmbolo se mover, ou a pressão externa também que faz o êmbolo se mover. Sendo assim, qual é o trabalho realizado por um gás ou um trabalho realizado sobre um gás? É a pressão a que esse gás está sendo submetida ou que esse gás está realizando, vezes a variação de volume. Basicamente é isso. Que tipo de transformação é essa? A pressão é constante. Transformação a pressão constante, chamamos isso de quê, gente? De transformação isobárica, né? Que é aquela transformação a pressão constante. Isso aqui, ó, isovolumétrica, né? Pessoal, se trabalha pressão vezes variação de volume, olha, a variação de volume aqui é zero, né? Porque o volume final é igual ao volume inicial. Então, nesse caso, o trabalho realizado pelo gás é zero. O êmbolo não sobe nem desce, gente. O êmbolo não se movimenta, então não tem variação de volume. Associe trabalho, gente, ao movimento. Ato e efeito de trabalhar. Então ele está exercendo um movimento, ele está fazendo alguma coisa aqui, né? Então está tendo uma variação de volume aqui, né? E aqui expandimos. Olha só. Estou mostrando para vocês um gráfico qualquer aqui, né? Esse gráfico é uma curva. Olha só. Todo gráfico de pressão por volume, ó. Aqui no caso é uma transformação que parte de um estado A e chega ao estado B. A área, se é gráfico de pressão por volume, ela está me representando o quê? Ela está me representando o trabalho. Pessoal, mas quando eu tenho uma curva escrota desse jeito, como é que eu calcularia a área total dessa figura? Normalmente eu calculo por aproximação. O que seria a aproximação? Eu pegaria esta área total e quebraria ela em vários filetes. Vários retângulos, gente. Só que assim, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma aproximação medonha. Esses retângulos, eles têm largura muito grande. Na verdade, gente, vocês podem pensar em infinitos retângulos dele, cuja largura, por exemplo, seja a largura, por exemplo, de uma linha. Seja a largura, por exemplo, de uma lâmina de estilete.
Pensa que essa largura aqui, ó, seja igual à largura da lâmina de um estilete, por exemplo. Então eu teria infinitos retângulos aqui, né? A soma desses infinitos retângulos me daria a soma das áreas desses infinitos retângulos me daria a área total dessa figura, que se aproximaria a esta curva, essa curva beta, né? Que é a área de A para B. Repara que aqui no exemplo B, ó, o que acontece? Ó? Eu diminuí a largura desses retângulos aqui, né? Na verdade, eu poderia pensar aqui, por exemplo, ó, um retângulo pequenininho. Ó. E faria infinitos retângulos desse. Ó. Esse cálculo normalmente é chamado de integral. Mas aqui no ensino médio e para vestibular, vocês não utilizam disso. Né? Mas vamos lá. Trabalha numericamente igual a área. Pessoal, se ele vai de A para B, o volume final é maior que o volume inicial. Então o trabalho é positivo. Então na questão de vestibular, vocês vão estar vendo uma coisa, digamos assim, prática. Vocês têm que saber se o trabalho é positivo ou negativo. É a análise de uma figura. Então vocês não precisam calcular nada. Se o seu gás parte de um estado B e termina no estado A, o que acontece aqui? O trabalho ele é negativo, né? E o trabalho sendo negativo, vai ser a área negativa, né? Que na verdade é de B para A, né? E como o volume final é menor que o volume inicial, o trabalho nesse caso ele vai ser negativo. P2V2 menos V1. E a transformação é A dB. Transformação A dB. Beleza, gente. Então, bom, essa parte de trabalho do gás agora fica com vocês. Então, assim, a apostila de vocês tem bastante exercício. Tentem exercitar esta parte na apostila de vocês, né? Vamos adiante, né? Primeira lei da termodinâmica, gente. Bom, quando eu estou falando de primeira lei da termodinâmica, vamos falar de novo daquele problema da energia interna. Bom, então o que é esse problema da energia interna? O gás está inicialmente no seu estado energético, que eu vou chamar de U de 1. E ao fornecer energia para ele, nesse caso, essa energia fornecida foi por meio de fogo, né? Ele vai passar para um estado energético que eu vou chamar de U de 2. Olha só o que acontece, né? Se eu fornecer calor, o estado energético de 2 é maior do que o estado energético de 1. Ou seja, ΔU aumenta. Significa o que, gente? Que a temperatura interna do gás, ela aumentou. A temperatura final, ela passa a ser o que? Menor do que a temperatura inicial, onde ΔU é maior do que zero. Mas ao mesmo tempo que a temperatura do gás aumentou, que a energia interna do gás aumentou, esse gás também fez com que o êmbolo se deslocasse de uma distância d. Ou seja, se ele se deslocou de uma distância d,
significa o quê? Que esse gás também realizou trabalho. Ou seja, entrou no sistema energia na forma de calor, e essa energia ela foi convertida em outras duas parcelas de energia. Numa parcela de energia que é térmica, que faz com que a temperatura do gás aumente, fazendo com que a variação da energia interna aumente. E a outra parcela de energia que é o quê? É uma parcela de energia mecânica, que é o que faz o gás realizar trabalho. Então, essa é, resumidamente, da parte qualitativa, a primeira lei da termodinâmica. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Está entrando calor, esse calor está sendo convertido em variação de energia interna e trabalho, gente. Então vamos entender o que está ocorrendo aqui, né? Ó, ao sistema foi fornecida energia na forma de calor, como explicado para vocês. E o gás recebeu um incremento de energia interna, ou seja, aumentou a temperatura. Então, temos que escrever também que ΔT aqui, ó, é maior do que zero. E o gás realizou trabalho. E existe um provérbio que diz que na natureza nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. Então, calor foi transformado em variação de energia interna, que é aumento de temperatura, aumento da energia cinética média das moléculas, e também foi transformado em trabalho, ou seja, esse calor foi quebrado em duas parcelas, trabalho mais variação de energia interna. Isso é a primeira lei da termodinâmica. Olha só, no sistema entrou calor, isso aqui não é um vetor, gente, isso aqui é uma seta que está indicando um fluxo de energia, não entendam, que fez com que a energia interna do sistema aumentasse e ao mesmo tempo com que o gás realizasse trabalho. Bom, esse sistema não pode ser criado nem destruído. Então, que é a quantidade de calor que entra, vai ser o que? O ΔU, que é a variação da energia interna do sistema que aumenta, mais o trabalho. Se eu passar o trabalho para o lado esquerdo, aqui a gente ficaria fazendo um rearranjo algébrico aqui, que ΔU, que é a variação da energia interna, é a quantidade de calor recebida menos trabalho, gente. Pessoal, se o gás não realiza trabalho, ou seja, se o êmbolo não se move, todo o calor que eu forneço para ele faz com que a temperatura aumente. Se o êmbolo se move, o que acontece? E não aumenta a temperatura, todo o calor que eu forneço para o móvel é convertido para trabalho. Então, esse é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Esse é o início da primeira lei da termodinâmica, né? Que é o que vai subir hoje, né? Bom, vamos fazer um exercício sobre isso para a gente lapidar e para a gente poder encerrar isso aqui, né? Bom, vamos lá, gente. Um gás sofre uma transformação isotérmica, gente. O que é transformação isotérmica? É aquela transformação a temperatura constante. Pessoal, se a temperatura não varia, quanto é o ΔU dele? É zero, gente. Temperatura final é igual ao inicial. ΔT é zero, como consequência o ΔU também é zero. Recebendo do meio ambiente 3.000 joules de calor. Sendo N igual a 3, o número de mols do gás, podemos afirmar que a variação de sua energia interna e o trabalho realizado na transformação vale em joules, respectivamente. Bom, então vamos lá, gente. Esse aqui dá para a gente fazer agora. O que acontece aqui, ó?
Gás recebeu 3.000 joules de calor. Transformação isotérmica, ó, não teve variação de temperatura. Se não teve variação de temperatura, não teve variação de energia interna. Bom, quero saber quem é o trabalho e a energia interna. Variação de energia interna já é zero. Então é a primeira coisa que a gente calcula aqui. Agora, pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos trabalho. ΔU é zero, é a quantidade de calor, que é 3.000 que ele forneceu, menos o trabalho, onde eu tiro que o trabalho é 3.000 joules, ou seja, todo o calor fornecido foi convertido em trabalho mecânico. Isso me dá a letra C. Bom, gente, esse vídeo vai ter que subir dia 31. Bom, 31 é hoje, né? Vou tentar postar ele, né? E aí fica como aula de reposição, né? Bom, foi um pouco corrido, mas a gente vai lapidar um pouco isso, né? Estamos um pouquinho atrasado, tenho que passar a segunda lei da termodinâmica, falar das transformações cíclicas para vocês nas próximas aulas, né? Bom, e no mais, é isso mesmo, né? Bom, agradeço a todos por ter vindo até aqui, né? Agradeço.